O restaurante Bella Notte ficava numa esquina discreta do bairro italiano, longe dos holofotes turísticos que iluminavam as áreas mais movimentadas da cidade. Era o tipo de lugar que não precisava de propaganda, onde as reservas eram feitas por telefone e apenas clientes selecionados conheciam o número. As paredes cobertas de veludo bordô absorviam os sussurros das conversas, e o lustre de cristal pendia do teto como uma joia esquecida pelo tempo. O ar carregava o aroma de alho assado, manjericão fresco e molho de tomate que fervia lentamente nos fundos da cozinha desde o amanhecer. Era uma terça-feira comum, daquelas em que a chuva fina transformava as ruas em espelhos negros refletindo as luzes amareladas dos postes antigos. Dentro do Bella Notte, apenas 3 mesas estavam ocupadas. Na primeira, um casal de idosos dividia uma travessa de lasanha, comentando sobre os netos em vozes baixas. Na segunda, 2 homens de terno cinza conversavam sobre negócios imobiliários, gesticulando ocasionalmente com os garfos. E na terceira mesa, a do canto mais escuro do salão, estava ele. Vittorio Castellano tinha 58 anos e um rosto que parecia esculpido em mármore envelhecido. As rugas ao redor dos olhos não vinham de sorrisos, mas de décadas olhando o mundo com desconfiança. O cabelo grisalho estava impecavelmente penteado para trás, e o terno preto de 3 peças não tinha um único vinco fora do lugar. Ele cortava o ossobuco com movimentos precisos, levando pequenos pedaços à boca sem pressa, mastigando devagar, saboreando cada garfada como quem já comeu em todos os melhores restaurantes da Europa mas ainda preferia a comida simples da sua infância. Ninguém se aproximava da sua mesa sem ser convidado. Os garçons passavam a uma distância respeitosa, com os olhos baixos, apenas checando se ele precisava de algo sem ousar interromper. Vittorio Castellano não era apenas mais um cliente. Ele era o chefão da família Castellano, uma das organizações mais poderosas da costa leste. Seu nome era sussurrado com reverência e medo nos becos escuros, nos escritórios de advogados caros, nas delegacias de polícia onde homens que deveriam defender a lei olhavam para o outro lado mediante o pagamento adequado. Ele jantava sozinho, como fazia todas as terças-feiras há 15 anos, desde que sua esposa Carmela havia partido. Não morto, apenas partido, levando consigo a única coisa que ele não conseguia controlar com dinheiro ou ameaças, o coração dela. Ela havia se cansado do sangue invisível nas mãos dele, dos telefonemas tarde da noite, dos homens que apareciam na porta falando em códigos que ela fingiam não entender mas entendia perfeitamente. Carmela havia pegado uma mala pequena numa manhã de primavera e desaparecido como fumaça, deixando apenas um bilhete em cima da cômoda: "Não posso mais fingir que não sei quem você é." Desde então, as terças-feiras eram sagradas. Vittorio vinha ao Bella Notte, pedia o mesmo prato que costumava dividir com ela, e comia em silêncio, lembrando de como era a voz dela, o jeito que ela ria, como seus olhos brilhavam quando ele contava histórias da sua infância em Palermo. Ninguém ousava perturbá-lo nessas noites. Era um ritual de luto que ele repetia semanalmente, uma penitência autoimposta que nenhum padre poderia absolver. Os 2 guarda-costas ficavam do lado de fora, fumando sob a marquise, com as mãos nos bolsos onde escondiam as armas. Marco e Tommy, leais como cães de guarda, estariam ali mesmo se o mundo pegasse fogo. Dentro do restaurante, Vittorio estava tecnicamente sozinho, mas todos sabiam que ele nunca estava realmente desprotegido. A garçonete nova começara a trabalhar naquela semana. Seu nome era Sofia, tinha 23 anos, e havia chegado dos subúrbios procurando algo melhor do que os empregos de salário mínimo que sua cidade natal oferecia. Ela era bonita de um jeito simples, com cabelos castanhos presos num coque apertado e olhos cor-de-mel que pareciam sempre curiosos, sempre observando. O gerente, um homem baixo e nervoso chamado Enzo, havia lhe dado instruções muito claras: nunca, em hipótese alguma, incomodar o Sr. Castellano. Servir-se solicitado, sumir se não fosse necessária, e acima de tudo, jamais fazer perguntas. Sofia acenara que entendia, mas havia algo na expressão dela que Enzo não conseguirá decifrar completamente. Uma certa teimosia, talvez, ou apenas juventude. Ele esperava que ela fosse esperta o suficiente para seguir as regras. As últimas pessoas que não seguiram tiveram que procurar emprego em outras cidades. A noite avançava devagar. O casal de idosos pagou a conta e saiu, a senhora amarrando o lenço de seda no pescoço antes de enfrentar a chuva. Os 2 homens de negócios pediram grappa e café, prolongando a conversa. E Vittorio continuava em sua mesa, agora apenas observando o vinho tinto no copo, girando o líquido suavemente, vendo as pernas do vinho deslizarem pelas paredes de cristal. Foi quando Sofia fez algo que ninguém esperava.
Ela pegou uma travessa pequena com pão fresco da cozinha, ainda fumegante do forno, e caminhou diretamente em direção à mesa de Vitório. Enzo quase teve um ataque cardíaco quando a viu. Ele fez gestos frenéticos para que ela parasse, voltasse, desistisse, mas Sofia não olhou para ele. Seu foco estava completamente na figura solitária no canto do restaurante. Ela parou ao lado da mesa e, com uma voz suave mas clara, disse: "Desculpe incomodá-lo, senhor. Mas acabou de sair pão fresco do forno e pensei que o senhor gostaria de experimentar enquanto ainda está quente. É a receita da nona do chefe, feita com alecrim e azeite de oliva da Toscana." O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Os dois homens de negócios pararam de falar no meio de uma frase. O garçom que estava polindo taças congelou. Até a música suave que tocava no sistema de som pareceu diminuir de volume. Vitório levantou os olhos lentamente. Era um movimento que fazia homens crescidos tremerem, um olhar que havia precedido sentenças de morte, acordos quebrados, traições punidas. Ele observou Sofia por um longo momento, estudando seu rosto com a intensidade de quem estava acostumado a ler pessoas como livros abertos. Mas Sofia não tremeu. Ela não desviou o olhar. Havia algo em seus olhos que não era desafio, mas também não era medo. Era algo mais próximo de compaixão, como se ela pudesse ver através do terno caro e da reputação temível e enxergar apenas um homem cansado jantando sozinho numa noite chuvosa. Vitório olhou para o pão fumegante na travessa, depois de volta para Sofia. E então, pela primeira vez em muito tempo, algo aconteceu que surpreendeu até ele mesmo. Um canto de sua boca se curvou levemente, não chegando a ser um sorriso, mas não sendo mais a máscara de pedra que ele mantinha há anos. "Sente-se", ele disse, com aquela voz grave que carregava sotaque italiano mesmo depois de décadas nos Estados Unidos. Sofia piscou, surpresa. "Senhor? Você ouviu. Sente-se." Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. "E traga 2 pratos. Se o pão é tão bom assim, não devo comê-lo sozinho." A garçonete hesitou por apenas um segundo antes de colocar a travessa na mesa e puxar a cadeira. Ela se sentou com postura ereta, as mãos cruzadas sobre o colo, esperando. Vitório partiu um pedaço de pão, a crosta estalando sob seus dedos, o vapor escapando do miolo macio. Ele passou manteiga, provou, fechou os olhos por um momento. "Bom", ele murmurou. "Sua nona fazia pão assim?" "Fazia", Sofia respondeu suavemente. "Toda manhã de domingo. A casa inteira cheirava a pão fresco antes mesmo do sol nascer completamente. Ela dizia que o segredo estava em deixar a massa descansar no lugar certo, não muito quente, não muito frio, e em conversar com ela enquanto sovava." "Conversar com a massa?" Vitório arqueou uma sobrancelha. "É o que ela dizia. Que você tinha que colocar amor na comida, caso contrário era apenas farinha e água." Sofia pegou um pedaço de pão também, mas não comeu, apenas o segurou. Ela dizia que comida feita sem amor alimenta o corpo mas deixa a alma com fome. Vitório ficou em silêncio por um momento, mastigando devagar. Sua nona era sábia. Era. Ela morreu há 2 anos. Câncer. Foi rápido no final, o que foi uma bênção, eu acho. Sofia olhou pela janela, para a chuva que agora caía mais forte. Ela me ensinou a cozinhar, mas mais do que isso, me ensinou a observar as pessoas. Dizia que você podia entender muito sobre alguém pela forma como comiam. As pessoas apressadas, as solitárias, as que comiam para esquecer, as que comiam para celebrar. "E o que você vê quando me observa comendo?" A pergunta era perigosa. Enzo, que observava de longe com o rosto branco de terror, teria corrido para impedir a conversa se tivesse coragem. Mas Sofia não pareceu intimidada. "Vejo alguém que está comendo uma refeição que costumava dividir com outra pessoa. Alguém que vem aqui não pela comida, embora ela seja excelente, mas porque este lugar guarda memórias. Vejo um homem que está jantando sozinho mas colocando a mesa para 2 em sua mente." O ar entre eles vibrou com a verdade crua daquelas palavras. Vitório poderia ter ficado furioso. Deveria ter ficado furioso. Mas em vez disso, algo dentro dele, algo que estava dormindo há 15 anos, despertou levemente. "Você é observadora demais para o seu próprio bem", ele disse, mas não havia ameaça na voz. Havia algo próximo de admiração. "Minha nona dizia isso também." Sofia finalmente comeu o pedaço de pão, saboreando. "Ela dizia que eu enxergava demais, sentia demais. Que isso me traria problemas. Mas ela também dizia que era um dom, e que desperdiçar um dom era pior do que nunca tê-lo recebido."
Vitório serviu mais vinho em seu copo, depois pegou um segundo copo que estava na mesa vizinha e o encheu também, empurrando-o na direção de Sofia. Ela olhou para o vinho, depois para ele. Não costumo beber durante o trabalho, ela disse. Hoje você não está trabalhando. Está jantando comigo. Não era um pedido. Sofia pegou o copo, girou o vinho como havia visto ele fazer, e tomou um pequeno gole. Era encorpado, complexo, o tipo de vinho que custava mais do que seu aluguel mensal. Carmela, ela disse suavemente. Esse é o nome dela, não é? O copo de Vitório parou a meio caminho da boca dele. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Como você sabe esse nome? Não sei. Foi apenas um palpite. Sofia não pareceu se abalar com a intensidade do olhar dele. A forma como você olha para a cadeira vazia. Não é com raiva ou indiferença. É com saudade. E saudade é um sentimento que tem nome. Geralmente um nome de mulher. Vitório colocou o copo de volta na mesa com cuidado deliberado. Por um longo momento, ele não disse nada, apenas observou a garçonete à sua frente como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça impossível. Você não tem medo de mim, ele finalmente disse. Não era uma pergunta. Deveria ter? A maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas não vê você, vê apenas a sombra ao seu redor. Mas sombras são apenas ausência de luz, não são reais por si mesmas. Sofia pegou outro pedaço de pão. Minha nona costumava dizer que todo mundo é filho de alguém, neto de alguém. Que antes de sermos qualquer coisa que o mundo faz de nós, somos apenas pessoas que nasceram chorando e que vão morrer iguais a todos os outros. Isso não torna ninguém menos perigoso, mas torna todo mundo mais humano. Sua nona falava muito. Era napolitana. Eles não conhecem outra forma de viver. Pela primeira vez, Sofia sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno. E então algo extraordinário aconteceu. Vitório Castellano, o homem que havia ordenado coisas que tiravam o sono de pessoas corajosas, que havia construído um império de medo e lealdade forçada, que não sorria há tanto tempo que até ele mesmo havia esquecido como era, sorriu de volta. Foi breve, quase imperceptível, mas estava ali. Minha mãe era napolitana também, ele disse. Pequena como um pássaro, mas com voz que podia quebrar vidro quando ficava irritada. Ela costumava bater em mim com uma colher de pau quando eu fazia besteira. Não importava o quão grande eu ficasse, ela continuava me batendo com aquela maldita colher. E você deixava? Claro. Era minha mãe. Ele disse isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A conversa fluiu de forma inesperada. Sofia contou sobre sua infância em uma cidade pequena onde todos conheciam todos, sobre seu pai que trabalhava na fábrica e voltava para casa com as mãos manchadas de graxa, sobre sua mãe que limpava casas de pessoas ricas e ainda assim mantinha a própria casa impecável. Vitório, por sua vez, falou sobre Palermo, sobre ruas estreitas de pedra onde ele corria descalço quando menino, sobre o cheiro do mar e dos mercados de peixe, sobre como tudo mudou quando sua família emigrou e ele descobriu que ser italiano nos Estados Unidos nos anos 60 significava lutar por cada centímetro de respeito. Ele não falou sobre o crime, sobre os negócios que o tornaram poderoso e temido. Mas havia entrelinhas em suas histórias, silêncios carregados de significado. Sofia não pressionou. Ela apenas ouvia, fazendo perguntas ocasionais, deixando-o falar no seu próprio ritmo. As horas passaram. O restaurante esvaziou completamente. Os dois homens de negócios haviam partido há muito tempo, e até Enzo eventualmente foi para casa, deixando apenas um garçom de confiança para fechar. Do lado de fora, Marco e Tommy permaneciam em seus postos, embora agora eles trocassem olhares confusos a cada meia hora, perguntando-se o que diabos estava acontecendo lá dentro. Vitório pediu mais vinho, depois sobremesa, tiramisu para dois. Sofia insistiu que não deveria, que já havia abusado demais da generosidade dele, mas ele foi inflexível. Você me deu algo que eu não tinha há muito tempo, ele disse, servindo o café forte que acompanhava a sobremesa. Uma conversa real. Não sobre negócios, não sobre lealdade ou território ou dinheiro. Apenas uma conversa entre duas pessoas. Isso vale mais do que você imagina. Por que parou de ter essas conversas? Sofia perguntou, provando o tiramisu e fechando os olhos com prazer ao sabor do mascarpone e café. Porque homens como eu não podem se dar ao luxo de serem apenas pessoas. Temos que ser símbolos. Temos que ser medos encarnados. No momento em que você mostra que é humano, as pessoas pensam que você é fraco. E fraqueza, no meu mundo, é um convite para ser destruído. Que mundo triste deve ser esse?
É o único mundo que eu conheço há muito tempo. Sofia observou por um momento, vendo as rugas ao redor dos olhos dele, a forma como seus ombros carregavam um peso invisível mesmo quando ele estava sentado em repouso. Carmela não conseguiu viver nesse mundo, conseguiu? A menção do nome dela deveria ter encerrado a conversa abruptamente. Deveria ter feito Vitório se fechar, recuar para trás das muralhas que ele mantinha ao seu redor. Mas em vez disso, ele suspirou profundamente, um som que parecia vir de algum lugar muito fundo dentro dele. Não. Ela tentou por 20 anos. Deus sabe que ela tentou. Mas eventualmente, o peso se torna demais. Ela dizia que era como viver com um fantasma, que o homem com quem ela se casou havia sumido em algum lugar ao longo do caminho, substituído por alguém que ela não reconhecia mais. Ele girou o café na xícara. O pior é que ela estava certa. Eu me tornei algo que nem eu mesmo reconheço quando me olho no espelho. Mas você ainda vem aqui todas as terças-feiras. Ainda pede o prato que costumavam dividir. Isso significa que alguma parte do homem que ela amava ainda existe. Ou significa que sou um idiota sentimental preso ao passado. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sofia sorriu. Minha nona dizia que os homens mais perigosos eram aqueles que não tinham mais nada a perder, mas os mais tristes eram aqueles que perderam algo e ficavam repetindo os movimentos, esperando que de alguma forma a pessoa voltasse. Sua nona tinha opinião sobre tudo, não tinha? Napolitanas geralmente têm. Eles riram juntos, um som estranho e inesperado naquele restaurante vazio, com a chuva tamborilando nas janelas e as luzes baixas criando sombras dançantes nas paredes. Quando Vitório finalmente olhou para o relógio, era quase meia-noite. Ele havia passado 4 horas conversando com uma garçonete que conhecera naquela noite, mais tempo do que havia gasto em conversas reais com qualquer pessoa nos últimos anos. Eu deveria ir, ele disse, mas não se moveu para levantar. Sim, Sofia concordou, mas também não se levantou. Você não tem medo do que acontecerá amanhã? As pessoas vão falar. Vão fazer perguntas sobre por que você passou horas na mesa comigo. Deixe falarem. Perguntas não me assustam. Deveriam. No meu mundo, fazer as perguntas erradas pode ser fatal. Então talvez o problema seja o mundo, não as perguntas. Sofia o encarou diretamente. Você não parece feliz nesse mundo, Sr. Castellano. Vitório. Se vamos ser honestos um com o outro, use meu nome. Vitório, ela repetiu, testando o nome na língua. Você não parece feliz. Felicidade é um luxo que eu abri mão há muito tempo em troca de poder e sobrevivência. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. A verdade daquelas palavras pairou entre eles como fumaça. Vitório se levantou lentamente, ajeitando o terno, voltando a colocar a máscara que havia relaxado durante as últimas horas. Mas agora Sofia podia ver as bordas dessa máscara, os lugares onde ela não se encaixava perfeitamente mais. Ele tirou uma nota de $100 do bolso e a colocou na mesa, muito mais do que a conta total. Para você, ele disse. Pela companhia e pela honestidade. Sofia olhou para o dinheiro, mas não o pegou. Não quero ser paga por uma conversa. Isso transformaria algo genuíno em uma transação. Pela segunda vez naquela noite, Vitório ficou surpreso. No mundo dele, tudo tinha um preço. Lealdade, silêncio, favores, até memórias. Mas essa garçoneta estava recusando dinheiro, preferindo preservar a integridade de algumas horas de conversa honesta. Você é teimosa, ele disse. Minha nona sempre dizia isso. Sua nona provavelmente estava certa sobre você também. Ele guardou o dinheiro e tirou um cartão de visita do bolso interno do palete. Era simples, apenas um nome e um número de telefone. Se você alguma vez precisar de algo, qualquer coisa, ligue para esse número. Não importa quando, não importa o porquê. Você tem minha palavra. Sofia pegou o cartão, seus dedos roçando os dele por um breve momento. E no seu mundo, sua palavra significa algo. No meu mundo, é a única coisa que realmente significa algo. Ele caminhou até a porta, seus passos ecoando no restaurante vazio. Antes de sair, virou-se uma última vez. Sofia? Sim? Obrigado. Por me lembrar que eu ainda sou humano, mesmo que apenas por algumas horas. E então ele saiu, encontrando Marco e Tommy do lado de fora, que imediatamente se endireitaram. Eles não fizeram perguntas sobre o que havia acontecido, embora a curiosidade estivesse estampada em seus rostos. Vitório entrou no carro preto que os esperava, e o veículo desapareceu na noite chuvosa. Sofia ficou ali,
segurando o cartão de visita, observando as luzes traseiras do carro se afastarem. Ela não tinha certeza do que havia acontecido naquela noite, mas sabia que algo havia mudado. Talvez não apenas para ela, mas para o homem solitário que jantava em silêncio todas as terças-feiras. Os dias seguintes foram estranhos. Enzo a puxou de lado na manhã seguinte, seus olhos arregalados de preocupação e curiosidade. O que aconteceu ontem à noite? Você ficou horas conversando com ele. Você tem noção de quem ele é? Sei exatamente quem ele é, Sofia respondeu calmamente, amarrando o avental. E conversamos. Apenas isso. Apenas isso? Sofia, ninguém apenas conversa com Vittorio Castellano. As pessoas prestam relatórios para ele, fazem negócios com ele, imploram por misericórdia dele, mas não conversam como se fosse um encontro casual num café. Talvez seja exatamente por isso que ele precisava de uma conversa de verdade. Ela pegou a bandeja e foi atender outros clientes, deixando Enzo balançando a cabeça incrédulo. Os outros garçons a olhavam com uma mistura de medo e respeito. Havia rumores, é claro. Sempre havia rumores. Alguns diziam que ela tinha alguma conexão familiar com o submundo que ninguém conhecia. Outros sussurravam que ela devia ser incrivelmente corajosa ou incrivelmente tola. Mas Sofia ignorou todos eles e continuou fazendo seu trabalho. A terça-feira seguinte chegou envolta em névoa. Sofia estava arrumando as mesas quando Enzo a chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele está aqui. Na mesma mesa. E pediu especificamente que você o atendesse. O coração dela pulou, embora ela tentasse manter a expressão neutra. Ela ajeitou o avental, respirou fundo, e caminhou até o canto escuro do restaurante onde Vittorio estava sentado, exatamente na mesma posição da semana anterior. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou, e pela primeira vez, ela viu algo diferente em seu rosto. Não era bem um sorriso, mas havia um abrandamento em seus traços, um relaxamento nas linhas ao redor da boca. Boa noite, Vittorio, ela disse suavemente. Sofia. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Vai se juntar a mim novamente? Prometo que dessa vez pedirei comida suficiente para dois desde o início. Ela olhou ao redor do restaurante, para Enzo que observava com olhos arregalados, para os outros clientes que fingiam não estar prestando atenção mas claramente estavam. E então ela tomou uma decisão. Sim, ela disse simplesmente, puxando a cadeira e sentando-se. Vou me juntar a você. E assim começou um ritual que duraria meses. Todas as terças-feiras, Vittorio chegava ao Bella Notte exatamente às 8 da noite. Todas as terças-feiras, Sofia se juntava a ele na mesa do canto. Eles jantavam juntos, conversavam sobre tudo e nada, compartilhavam histórias das suas vidas tão diferentes mas estranhamente paralelas. Vittorio nunca falava abertamente sobre seus negócios, mas Sofia começou a entender as entrelinhas. Ela aprendeu a ler os sinais quando ele chegava mais tenso do que o usual, quando as linhas ao redor dos olhos dele estavam mais profundas de cansaço e preocupação. Ela aprendeu quando fazer perguntas e quando apenas oferecer silêncio confortável. Ele, por sua vez, aprendeu sobre os sonhos dela. Como ela queria abrir seu próprio restaurante um dia, um lugar pequeno e aconchegante onde as pessoas se sentissem em casa. Como ela economizava cada centavo que ganhava, guardando num pote escondido debaixo da cama. Como ela ainda ligava para sua mãe toda semana e enviava dinheiro para casa sempre que podia. Você é muito melhor do que eu, Vittorio disse uma noite, depois de ela contar sobre como havia ajudado uma vizinha idosa com suas compras. Muito mais pura. Não sou melhor nem pura. Apenas fiz escolhas diferentes. E todos os dias acordo com a chance de continuar fazendo essas escolhas. Sofia pegou a mão dele sobre a mesa, um gesto que teria sido impensável semanas atrás. Você também pode fazer escolhas diferentes. É muito tarde para mim. Nunca é tarde demais para escolher ser melhor do que você foi ontem. Essas palavras ficaram com ele. Começaram a corroê-lo por dentro, como água gotejando em pedra, lenta mas inexoravelmente criando rachaduras. Vittorio começou a fazer perguntas para si mesmo que havia parado de fazer décadas atrás. O que ele havia se tornado? Valeu a pena? Se ele morresse amanhã, que legado deixaria além de medo e sangue? Uma noite, depois de semanas de jantares, ele lhe contou algo que nunca havia contado a ninguém. Quando Carmela foi embora, ela deixou um bilhete. Não apenas o que ela escreveu, mas algo que ela deixou dentro do envelope. Uma foto nossa do dia do casamento, nós dois sorrindo, tão jovens, tão cheios de esperança. E no verso, ela havia escrito: este era o homem que eu amava. Se você encontrá-lo novamente,
Diga a ele que eu ainda estou esperando. Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você ainda tem a foto? Na minha carteira. Todos os dias. Ele atirou e mostrou uma fotografia desbotada de duas pessoas que mal pareciam as versões envelhecidas de si mesmas. Eu olho para ela e não reconheço mais aquele homem. Ele morreu em algum lugar ao longo do caminho. Ou talvez ele esteja apenas adormecido, esperando ser acordado. E como alguém faz isso? Como você acorda depois de dormir por 30 anos? Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez. Sofia tocou a foto suavemente. Você sabe onde ela está? Sei. Ela voltou para a Itália. Vive numa vila pequena na Toscana. Nunca se casou novamente. Tenho alguém que me envia informações ocasionalmente, só para ter certeza de que ela está bem e segura. Ele guardou a foto cuidadosamente. Ela não sabe que eu ainda me importo. Provavelmente pensa que a esqueci completamente. Acho que ela sabe. Se ela guardou aquela mensagem no verso da foto, ela sabe. As semanas se transformaram em meses. Era dezembro agora, e o Bela Notte estava decorado com luzes de Natal discretas e guirlandas de pinho. Sofia havia se tornado mais do que uma garçonete para Vitório, mais do que uma conhecida. Ela se tornará algo que ele não tinha há muito tempo, uma amiga. Alguém que o via como pessoa, não como posição ou poder. Mas o mundo deles não poderia permanecer suspenso para sempre. Havia forças em movimento, correntes turbulentas nas águas escuras do submundo. Vitório tinha inimigos, como todos os homens em sua posição. E alguns desses inimigos haviam notado a garçonete que jantava com ele todas as semanas, a única pessoa que parecia ter acesso ao seu lado humano. Foi numa terça-feira fria de dezembro que tudo mudou. Sofia estava atravessando a rua em direção ao restaurante quando um carro preto parou ao seu lado. Dois homens saíram, suas intenções claras em seus movimentos. Mas antes que pudessem tocá-la, Marco e Tommy apareceram do nada, suas armas já sacadas. Deem um passo para trás, Marco disse calmamente, ou esse será o último erro que vocês cometem. Os homens hesitaram, depois recuaram lentamente, voltando para o carro. Mas a mensagem havia sido enviada. Sofia não estava mais segura simplesmente por ser invisível. Agora ela era visível, e no mundo de Vitório, visibilidade significava vulnerabilidade. Quando ela entrou no restaurante, pálida mas tentando manter a compostura, Enzo quase desmaiou. Isso. Acabou. Você não pode mais trabalhar aqui, Sofia. É muito perigoso. Mas antes que ela pudesse responder, Vitório entrou pela porta, seus olhos procurando por ela imediatamente. Quando a viu, algo naquele rosto de mármore se quebrou, uma rachadura na fachada cuidadosamente mantida. Ele caminhou diretamente até ela, ignorando os olhares de todos no restaurante. Você está bem? Sua voz era baixa, urgente, carregada de uma preocupação que ele não demonstrava há décadas. Estou. Seus homens, eles apareceram antes que qualquer coisa acontecesse. Eu sei. Eu dei ordens para que você fosse protegida há semanas. Ele tocou o braço dela levemente, um gesto que fez todos no restaurante prenderem a respiração. Vitório Castellano não tocava as pessoas, não de forma gentil. Mas isso muda tudo. Eles sabem sobre você agora. Usarão você para chegar até mim. Então talvez seja melhor eu parar de vir aqui. Parar de jantar com você. As palavras doíam ao sair, mas ela sabia que eram lógicas. Não. A resposta foi firme, definitiva. Não vou deixar que me tirem mais uma coisa. Não você também. Vitório, eu sou apenas uma garçonete que... Você não é apenas nada. Ele a cortou, sua voz carregada de uma intensidade que fez o ar ao redor deles parecer mais denso. Você me trouxe de volta à vida. Não completamente, ainda não, mas você acendeu uma chama que eu pensei que havia se apagado para sempre. E eu não vou deixar que eles apaguem isso. Sofia olhou para ele, vendo a determinação em seus olhos, mas também vendo o medo. Medo de perdê-la, medo de voltar para aquela mesa vazia, para aquele silêncio interminável. Então o que fazemos? Você vai ficar sob proteção. 24 horas. Não vou discutir sobre isso. Ele virou-se para Marco, que havia entrado discretamente no restaurante. Dobrem a segurança. Quero alguém com ela em todos os momentos, dentro e fora do trabalho. Ninguém se aproxima dela sem ser verificado primeiro. Sim, chefe, Marco assentiu. E descubram quem enviou aqueles homens. Quero nomes até amanhã de manhã.
Enzo observava tudo em choque silencioso. Ele havia trabalhado para homens como Vittorio por tempo suficiente para reconhecer o que estava acontecendo. O chefão estava se importando, e no mundo deles, se importar era tanto uma fraqueza quanto uma força. Era uma declaração de que algo valia a pena proteger, mas também um alvo pintado nas costas dessa coisa. Naquela noite, Vittorio e Sofia jantaram como sempre, mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Uma consciência de que o mundo exterior, com toda a sua violência e perigo, havia finalmente encontrado seu caminho até aquele santuário. Sinto muito, Vittorio disse depois de um longo silêncio. Por ter colocado você em perigo. Por ter sido egoísta. Você não foi egoísta. Você foi humano. E eu escolhi sentar à sua mesa naquela primeira noite. Ninguém me forçou. Sofia pegou o vinho, observando a cor rubi contra a luz. Sabia o que você era quando me sentei. Talvez não todos os detalhes, mas sabia o suficiente. E escolhi vê-lo mesmo assim. Por quê? A pergunta escapou dele antes que pudesse pará-la. Por que você escolheu ver algo bom em alguém como eu? Porque minha nona me ensinou que todo mundo carrega luz e escuridão. A diferença é qual delas você escolhe alimentar. E eu vi, naquela primeira noite, que você estava faminto por luz, mesmo que não soubesse mais como alcançá-la. Ela colocou o copo de volta na mesa. Além disso, você não me assusta. Suas ações assustam, seu poder assusta, mas você? O homem sentado à minha frente? Você é apenas alguém que se perdeu e está tentando encontrar o caminho de volta. E se eu nunca encontrar o caminho de volta? E se for tarde demais? Então pelo menos você terá tentado. E isso já é mais do que muitos fazem. Nos dias seguintes, a vida de Sofia mudou drasticamente. Havia sempre um guarda-costas próximo, um homem grande e silencioso chamado Sal que a seguia como uma sombra. No início foi desconfortável, invasivo mesmo. Mas Sal era profissional e discreto, mantendo distância suficiente para dar a ela alguma ilusão de privacidade, mas sempre perto o suficiente para intervir se necessário. Vittorio, enquanto isso, estava lidando com a ameaça na única forma que conhecia. Ele convocou reuniões, fez chamadas, exerceu pressão sobre seus contatos. A mensagem era clara: Sofia estava sob sua proteção, e qualquer um que a tocasse responderia a ele pessoalmente. Mas havia algo mais acontecendo dentro dele. As conversas com Sofia haviam plantado sementes de dúvida sobre o caminho que ele havia escolhido décadas atrás. Ele começou a questionar decisões, a hesitar antes de dar ordens que antes teria dado sem pensar duas vezes. Seus homens notaram a mudança, sussurrando entre si sobre o que estava acontecendo com o chefe. Foi seu conselheiro mais antigo, um homem chamado Gino que estava com ele desde o início, que finalmente confrontou a situação. Eles estavam em um depósito às margens do rio, discutindo assuntos de negócios, quando Gino disse: Você está mudando, Vittorio. Os homens estão preocupados. Deixe-o se preocupar. Não é tão simples assim. Neste negócio, hesitação é fraqueza. E fraqueza convida desafios. Gino acendeu um charuto, o cheiro de fumaça enchendo o ar frio. É por causa da garota? Sofia, Vittorio corrigiu, seu tom cortante. Ela tem um nome. Sofia, então. Seja qual for o nome, ela está mudando você. E mudança, meu amigo, pode ser perigosa. Talvez seja a hora de mudar. Talvez tenhamos feito as coisas da mesma forma por tanto tempo que esquecemos porque começamos a fazê-las em primeiro lugar. Vittorio olhou para o rio escuro fluindo além das janelas quebradas do depósito. Você se lembra de quando começamos, Gino? Nós dizíamos que estávamos protegendo nosso povo, nossas famílias, nossa comunidade. Quando foi que isso se transformou em apenas acumular poder por poder? O mundo mudou. Tivemos que mudar com ele. Ou talvez tenhamos apenas nos tornado aquilo que juramos combater. Vittorio virou-se para encarar seu velho amigo. Olhe para nós, Gino. Realmente olhe. Somos velhos agora. Nossos melhores anos ficaram para trás. E o que temos para mostrar? Dinheiro que não podemos gastar abertamente. Poder que nos mantém acordados à noite com medo de perder. Respeito que vem do medo, não da admiração. Isso é sucesso. Gino ficou em silêncio por um longo momento, mascando o charuto pensativamente. Você está pensando em sair. Estou pensando em me transformar em algo diferente do que me tornei. Por ela? Por mim. Mas sim, ela me mostrou que ainda é possível. Que ainda há uma versão de mim que vale a pena ser. A conversa foi interrompida pela chegada de Marco com notícias.
Eles haviam identificado os homens que tentaram abordar Sofia. Pertenciam à família Russo, rivais antigos que estavam testando os limites, procurando fraquezas na armadura de Vitório. O que você quer que façamos? Marco perguntou, sua mão inconscientemente pousando na arma no coldre. Antigamente, a resposta seria imediata e brutal. Retribuição, vingança, um exemplo estabelecido de forma tão violenta que ninguém ousaria tentar novamente. Mas agora, Vitório hesitou. Ele pensou em Sofia, em suas palavras sobre escolhas, sobre alimentar a luz em vez da escuridão. Organize uma reunião com Russo, ele finalmente disse. Vamos conversar primeiro. Marco e Gino trocaram olhares de surpresa. Vitório Castellano negociando em vez de agir? Era inédito. Chefe, você tem certeza? Isso pode ser visto como fraqueza. Então deixe que vejam. Estou cansado de que cada problema seja resolvido com sangue. Vamos tentar algo diferente desta vez. A reunião foi marcada para uma semana depois, em território neutro. Enquanto isso, Vitório continuava seus jantares de terça-feira com Sofia, mas agora havia uma urgência nas conversas deles, como se ambos soubessem que algo estava chegando a um ponto de inflexão. Você está diferente, Sofia observou numa dessas noites. Mais leve, de alguma forma. Mas também mais tenso. Estou tomando decisões que teria considerado impossíveis há alguns meses. Estou tentando encontrar um caminho diferente para frente. E isso te assusta? Me apavora, ele admitiu. Por toda a minha vida adulta, eu soube quem eu era. Eu era Vitório Castellano, o chefão. Homens me temiam, respeitavam meu poder. Eu tinha certeza de cada decisão, cada ação. Agora, eu me questiono constantemente. É como se você tivesse removido uma venda que eu nem sabia que estava usando. Dúvida não é fraqueza, Vitório. É o começo da sabedoria. Pessoas que nunca questionam a si mesmas são as mais perigosas, porque acreditam que estão sempre certas. Sua nona? Na verdade, essa era do meu avô. Ele costumava dizer que um homem que tem certeza de tudo não sabe nada realmente. Vitório sorriu, um verdadeiro sorriso agora, não apenas o fantasma de um. Sua família era cheia de filósofos. Eram apenas pessoas tentando dar sentido ao mundo, como todos nós. A reunião com Russo aconteceu num clube privado no centro da cidade. Vitório chegou com Marco e Gino, encontrando Antônio Russo com seus próprios homens. Russo era mais jovem que Vitório por 10 anos, ambicioso, impaciente. Ele tinha olhos de tubarão, sempre calculando, sempre procurando vantagem. Castellano Russo cumprimentou, sua voz neutra. Devo admitir, fiquei surpreso quando você pediu para conversar em vez de, bem, sua abordagem usual. Estou ficando velho, Russo. Menos interessado em derramamento de sangue desnecessário. Vitório sentou-se, gesticulando para que os outros fizessem o mesmo. Seus homens se aproximaram de alguém sob minha proteção. Você sabia disso? Sabia. Foi um teste. Queria ver o quanto você se importava com sua pequena garçonete. Russo acendeu um cigarro, soprando a fumaça lentamente. As pessoas dizem que você está ficando mole, Vitório. Que está perdendo o controle. As pessoas dizem muita coisa. Mas aqui estou eu, ainda no topo depois de 30 anos, enquanto homens mais jovens e mais imprudentes caíram ao redor de mim. Vitório se inclinou para a frente. Você quer meu território, Antônio. Todos sabemos disso. Mas não vai conseguir através de guerra. Isso apenas destruiria o valor do que você está tentando tomar. Então o que você propõe? Uma transição. Gradual, ordenada. Você assume certas operações, sob minha supervisão inicialmente. Aprendemos a trabalhar juntos em vez de um contra o outro. Em 5 anos, talvez menos, você terá o que quer sem ter perdido metade de seus homens e metade do lucro em guerra. Russo pareceu genuinamente chocado. Você está oferecendo para se aposentar? Estou oferecendo para evoluir. Há mais na vida do que este jogo de xadrez sangrento que jogamos. E talvez seja hora de eu descobrir o que é. As negociações duraram horas. Houve momentos tensos, momentos em que parecia que tudo desmoronaria. Mas eventualmente, um acordo foi alcançado. Não era perfeito, mas era um começo. Uma forma de avançar que não envolvia violência e retribuição. Quando Vitório voltou para casa naquela noite, ele se sentiu exausto mas também estranhamente eufórico. Ele havia feito algo que pensou ser impossível. Havia negociado, comprometido, encontrado um caminho diferente. Na terça-feira seguinte,
Quando ele entrou no Bela Notte, Sofia imediatamente viu a diferença nele. Havia uma leveza em seus passos que não existia antes, uma suavidade ao redor de seus olhos. Você fez algo, ela disse assim que ele se sentou. Algo grande. Fiz. Comecei a construir uma saída. Um caminho para me tornar algo diferente do que sou. E como isso faz você se sentir? Com medo. Esperançoso. Livre, de certa forma. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, um gesto que se tornará natural entre eles. Há algo que eu preciso fazer. Algo que venho adiando por 15 anos. E preciso da sua ajuda para encontrar coragem. Qualquer coisa. Carmela. Preciso vê-la. Preciso pedir desculpas, preciso mostrar a ela que o homem que ela amava não está completamente morto. Ele olhou para a foto desbotada que sempre carregava. Mas estou apavorado que seja tarde demais. Que ela tenha seguido em frente completamente. Vou continuar essa história rica e emocionante exatamente de onde parou. Sofia apertou a mão dele. E se for tarde demais? Então você terá tentado. Mas e se não for? E se ela ainda estiver esperando, como a mensagem no verso da foto sugere? Não sei se consigo fazer isso sozinho. A admissão custou a Vitório, um homem que passará décadas nunca admitindo fraqueza. Então não vá sozinho. Eu vou com você. Vitório levantou os olhos bruscamente. Sofia, você não pode, é muito para pedir. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Ela sorriu suavemente. Minha nona costumava dizer que os melhores presentes são aqueles dados sem serem solicitados. E além disso, sempre quis conhecer a Toscana. 2 semanas depois, eles estavam num avião atravessando o Atlântico. Vitório havia deixado os negócios nas mãos de Gino, com instruções claras sobre a transição gradual com Russo. Marco e Tommy foram junto, é claro, mas mantiveram distância respeitosa, entendendo que esta viagem era diferente de qualquer operação de negócios. A vila onde Carmela vivia ficava nas colinas da Toscana, um aglomerado de casas de pedra cor-de-mel aninhadas entre vinhedos e olivais. As ruas eram estreitas demais para carros, pavimentadas com pedras gastas por séculos de passos. O ar cheirava a alecrim selvagem e terra aquecida pelo sol. Eles ficaram em uma pequena pensione na praça principal, e durante os primeiros 2 dias, Vitório não conseguiu fazer mais do que caminhar pela vila, observando de longe a casa onde Carmela vivia. Era uma construção simples de 2 andares com venezianas azuis e um jardim pequeno onde tomates cresciam em estacas de madeira. Você pode fazer isso, Sofia encorajava todas as manhãs durante o café. Você negociou paz com seus maiores rivais. Pode bater na porta da mulher que amou. Negociar com rivais é fácil. Todos sabem as regras do jogo. Mas isto... Ele mexia no café sem bebê-lo. Como você pede perdão por 30 anos de escolhas erradas? Um pedido sincero de cada vez. Na tarde do 3º dia, depois de mais um passeio pela vila onde ele parou 3 vezes do lado de fora da casa de Carmela sem conseguir bater, Sofia tomou uma decisão. Ela caminhou até a porta e bateu firmemente. Sofia, o que você está fazendo? Vitório sibilou, congelado a alguns metros de distância. Antes que ele pudesse protestar mais, a porta se abriu. E lá estava ela. Carmela aos 73 anos ainda tinha os mesmos olhos castanhos profundos que o haviam cativado quando jovem, embora agora rodeados de rugas que contavam histórias de sorrisos e lágrimas. Seu cabelo, antes preto como azeviche, era agora um prata elegante preso num coque frouxo. Ela usava um vestido simples de linho e um avental manchado de farinha. Ela olhou para Sofia com curiosidade, então seus olhos se moveram além da jovem e pousaram em Vitório. O mundo pareceu pausar. Vitório, ela disse, e seu nome na voz dela soou como uma oração e uma acusação ao mesmo tempo. Carmela. Ele deu um passo à frente, suas mãos tremendo de uma forma que nunca tremeram apontando uma arma ou assinando sentenças de morte. Eu, posso entrar? Ela hesitou, e naquele momento de silêncio, Vitório sentiu 15 anos de esperança ameaçando desmoronar. Mas então Carmela abriu a porta mais completamente e recuou. Entre. Você também, querida, ela disse a Sofia com um pequeno sorriso. Vejo que meu marido finalmente aprendeu a viajar com companhia civilizada. O interior da casa cheirava a pão fresco e lavanda. Era simples mas aconchegante, com móveis desgastados mas bem cuidados e fotografias nas paredes de uma vida que Vitório não compartilhou. Fotografias de Carmela com amigos locais, de festivais de vila, de pôr do sol sobre os campos de girassol.
Sente-se, Carmela gesticulou para a mesa da cozinha. Vou fazer café. Não precisa se incomodar, Vitório começou. Não é incômodo. É o que fazemos aqui quando temos visitantes. Fazemos café, oferecemos comida, agimos como pessoas civilizadas mesmo quando nossos corações estão acelerados. Ela encheu um bule de café com mãos perfeitamente firmes, embora Sofia notasse o leve tremor quando ela pegou as xícaras. Eles se sentaram em silêncio desconfortável enquanto o café fervia. Sofia considerou se desculpar e sair, dar a eles privacidade, mas Carmela pareceu ler seus pensamentos. Fique, por favor, ela disse suavemente. Acho que sua presença é a única razão pela qual ele finalmente encontrou coragem de vir. E suspeito que você seja mais do que apenas companhia de viagem. Sou amiga dele, Sofia disse simplesmente. E ele fala de você todas as semanas. Carmela derramou o café em 3 xícaras, adicionando açúcar a dela sem perguntar como os outros queriam o deles. Todas as semanas durante 15 anos. Ele janta no mesmo restaurante todas as terças-feiras, Sofia continuou suavemente. Sempre pede ossobuco. Sempre senta na mesma mesa. E sempre coloca aquela mesa para 2 em sua mente. Lágrimas brilharam nos olhos de Carmela, mas ela as piscou para longe. Seu idiota sentimental, ela murmurou, mas havia carinho na voz. Ela finalmente olhou diretamente para Vitório. Então, por que agora? Porque depois de 15 anos você finalmente decide aparecer? Vitório respirou fundo. Porque encontrei alguém que me lembrou que eu costumava ser humano. Que o homem que você amava ainda existe em algum lugar debaixo de todas as camadas de tudo que me tornei. Ele tirou a fotografia desgastada do bolso e a colocou na mesa entre eles. Carrego isto comigo todos os dias. Leio sua mensagem no verso. Se você encontrá-lo novamente, diga a ele que eu ainda estou esperando. Carmela pegou a foto com mãos trêmulas. Você guardou isso. É a única coisa que me manteve conectado a quem eu era. Ou quem eu deveria ter sido. Ele se inclinou para a frente. Carmela, não vim aqui pedir para você voltar. Não seria justo. Vim para dizer que sinto muito. Por todas as escolhas que fiz que te machucaram. Por me tornar algo que você não podia mais reconhecer. Por escolher poder sobre amor, medo sobre confiança, o império sobre você. Vitório. Deixe-me terminar. Por favor. Ele engoliu com dificuldade. Você estava certa em ir embora. Você tentou me salvar de mim mesmo por 20 anos e eu não deixei. Mas quero que saiba que todo dia sozinho foi um lembrete do que perdi. E agora estou tentando encontrar um caminho diferente. Estou me afastando da vida que construí. Não rápido, não de uma vez, porque é complicado e perigoso fazer de outra forma. Mas estou tentando me tornar alguém que você poderia ter se orgulhado de conhecer. O silêncio se estendeu. Uma mosca zumbia preguiçosamente contra a janela. Do lado de fora, alguém chamava em italiano, risadas ecoando pelas ruas estreitas. Você acha que é tão simples? Carmela finalmente disse, sua voz quebrando. Você acha que pode apenas aparecer depois de 15 anos e dizer que sente muito e tudo está perdoado? Não. Eu sei que não é simples. Eu sei que pode ser tarde demais. Você tem ideia do que foi para mim? Amar um homem que estava lentamente se transformando em monstro? Ver suas mãos, que costumavam me segurar com tanta ternura, ordenar coisas terríveis? Mentir acordada à noite me perguntando se você voltaria para casa ou se receberia uma ligação dizendo que você estava morto. Lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Eu te amava tanto, Vitório. Tanto que doía. Mas não podia mais ser cúmplice do que você estava se tornando. Eu sei. E você fez a escolha certa. A corajosa. Vitório estendeu a mão através da mesa, parando a centímetros da dela, não ousando tocá-la sem permissão. Mas preciso que saiba que nunca parei de te amar. Nem por um dia. Mesmo quando me transformei em algo que você não podia mais amar de volta. Carmela olhou para a mão dele, tão perto da sua. Sofia prendeu a respiração, sentindo o peso do momento. Mostre-me, Carmela disse finalmente. O quê? Suas mãos. Abra-as. Confuso, Vitório obedeceu, virando as palmas para cima. Carmela as estudou cuidadosamente, como se pudesse ler sua história nas linhas e calosidades. Ainda consigo ver o menino que conheci em Palermo, ela murmurou. O que me ensinou a dançar na praça durante a festa de San Giuseppe. O que roubou flores do jardim do padre para me dar. Ela tocou as palmas dele levemente. Mas também vejo tudo que essas mãos fizeram.
tudo que ordenaram. Não posso mudar o passado. Só posso tentar fazer melhor daqui para frente. E Sofia? Carmela olhou para a jovem com olhos penetrantes. Qual é seu papel nisso tudo? Sofia ficou surpresa ao ser diretamente questionada. Eu? Sou apenas alguém que viu um homem solitário precisando de conversa honesta. Não sabia que isso levaria a tudo isso. Mas levou. E agora? Agora ele está tentando encontrar seu caminho de volta. E eu estou tentando ajudá-lo, não porque acho que ele merece perdão fácil, mas porque acredito que todo mundo merece a chance de ser melhor do que foi. Carmela estudou Sofia por um longo momento, depois assentiu lentamente. Minha mãe teria gostado de você. Ela também acreditava em ver o melhor nas pessoas, às vezes até demais. Ela voltou sua atenção para Vitório. Não vou mentir e dizer que tudo está bem agora. Não está. Você me machucou profundamente, Vitório. Me fez cúmplice de coisas que me envergonham até hoje. Eu sei. E sinto muito por isso mais do que posso expressar. Mas... Carmela respirou fundo. Também não vou fingir que não pensei em você todos esses anos. Que não me perguntei se você estava bem, se estava se alimentando direito, se finalmente tinha encontrado paz. Uma lágrima escorreu. Que não olhei para aquela maldita foto do nosso casamento 1000 vezes, me lembrando de quando éramos jovens e estúpidos e apaixonados. Então há uma chance? Não de voltarmos ao que éramos, eu sei que isso é impossível. Mas de reconstruirmos algo novo? De nos conhecermos novamente? Carmela ficou em silêncio por tanto tempo que Vitório começou a perder esperança. Mas então ela apertou as mãos dele suavemente. Fique. Por algumas semanas. Não no hotel, você pode ficar no quarto extra aqui. Deixe-me ver se o homem que diz estar tentando se tornar é real ou apenas palavras vazias. Ela o encarou firmemente. E Vitório? Se for apenas palavras, se você estiver apenas me manipulando, prometo que desta vez não haverá volta. Entendeu? Entendido. E obrigado. Por me dar esta chance que não mereço. Não me agradeça ainda. Vou trabalhar você até o osso. Este jardim precisa de cuidados, as venezianas precisam de pintura, e a cerca dos fundos está caindo. Se vai ficar aqui, vai se fazer útil. Pela primeira vez em décadas, Vitório Castellano riu, uma risada genuína, profunda, que vinha de algum lugar há muito esquecido dentro dele. Sim, senhora. As semanas que se seguiram foram surreais. Vitório, que comandará um império do crime, encontrou-se capinando jardins e pintando venezianas sob o sol toscano. Marco e Tommy observavam com espanto mal disfarçado enquanto seu chefe, que nunca levantara um dedo para trabalho manual em décadas, suava e lutava com tarefas simples. Sofia ficou também, alugando um quarto na pensione mas passando os dias ajudando Carmela na cozinha, aprendendo receitas antigas, ouvindo histórias do jovem Vitório que a mulher mais velha começou hesitantemente a compartilhar. Ele era diferente então, Carmela disse uma tarde enquanto preparavam nhoque. Cheio de fogo, sim, mas também de sonhos. Queria ser respeitado, queria proteger nossa comunidade dos que nos exploravam. Tinha ideais, acredite ou não. E quando isso mudou? Gradualmente. Tão lentamente que não percebemos até ser tarde demais. Uma escolha de cada vez, cada uma parecendo justificada, cada uma o levando um passo mais longe do homem que era. Carmela moldava a massa com mãos experientes. O poder é assim. Te seduz com promessas de segurança e controle, mas o preço é sua alma em parcelas. À noite, os três jantavam juntos na cozinha pequena. As conversas eram às vezes tensas, às vezes suaves, sempre honestas. Vitório contou histórias que nunca havia compartilhado antes, admitiu coisas que o envergonhavam. Carmela chorou às vezes, outras vezes ficou com raiva, mas sempre ouvia. Você ordenou a morte de Paolo Rossi, ela disse uma noite, se referindo a um homem que eles conheceram décadas atrás. Ordenei. Vitório não desviou o olhar. Ele estava roubando de mim, traindo a família. Pelas regras do meu mundo, ele teve que pagar. E isso torna certo. Não. Mas é a verdade do que fiz. Não vou mentir para você mais, Carmela. Nem minimizar ou justificar. Fiz coisas terríveis. Vivi uma vida que causou dor. Só posso prometer que estou tentando parar, tentando encontrar um caminho diferente. Essas admissões custavam a ele, Sofia podia ver. Cada confissão arrancava pedaços da armadura que ele havia construído por décadas. Mas também o libertava, de formas que ele não esperava.
Uma noite, Sofia encontrou Vitório e Carmela no jardim pequeno, sentados lado a lado num banco de pedra, não se tocando mas também não evitando um ao outro. A lua cheia banhava tudo em luz prateada. Desculpe interromper, Sofia começou. Não está interrompendo, Carmela disse. Sente-se conosco. Sofia se juntou a eles, os três olhando para o céu estrelado toscano, tão diferente do céu urbano poluído por luz que conheciam nos Estados Unidos. Sua nona teria gostado daqui, Carmela disse a Sofia. Há uma paz neste lugar que é difícil de encontrar em cidades grandes. Havia. Ela cresceu num vilarejo não muito diferente deste, na verdade. Sofia sorriu na escuridão. Ela costumava dizer que você podia ouvir Deus mais claramente em lugares quietos. Sábia mulher. Carmela se virou levemente em direção a Vitório. Você ouve algo aqui? Neste silêncio? Vitório ficou quieto por um longo tempo. Ouço arrependimento. Ouço oportunidades perdidas. Mas também? Ele hesitou, também ouço possibilidade. A possibilidade de que talvez não seja tarde demais completamente. Carmela finalmente, depois de 3 semanas de cuidadosa distância, pegou a mão dele. Ainda te amo, você sabe. Odiei isso por anos, odiei que não pudesse simplesmente desligar meus sentimentos. Mas o coração não funciona assim. Eu também te amo. Nunca parei. Nunca vou parar. Mas amor não é suficiente, Vitório. Você entende isso? Amor sem mudança, sem crescimento, sem compromisso real de ser diferente, é apenas uma linda mentira que contamos a nós mesmos. Entendo. E não estou prometendo ser perfeito. Ainda sou quem sou, com toda a bagagem e cicatrizes. Mas prometo continuar tentando ser melhor. Todos os dias. Por você, sim, mas também por mim. Porque estou cansado de ser um monstro. Sofia discretamente se levantou e foi embora, deixando-o sozinho sob as estrelas. Ela caminhou de volta para a pensione, seus pensamentos girando. Esta viagem havia sido sobre Vitório encontrando redenção, mas também sobre ela testemunhando algo raro, a possibilidade de transformação real, mesmo nos casos mais improváveis. Na manhã seguinte, quando Sofia desceu para o café, encontrou Vitório e Carmela juntos na cozinha, preparando o desjejum em silêncio sincronizado que falava de décadas de intimidade. Eles não estavam se abraçando ou sendo excessivamente afetivos, mas havia uma facilidade entre eles que não existia antes. Bom dia, Sofia cumprimentou. Bom dia, querida, Carmela sorriu. Sente-se. Vitório está fazendo sua especialidade, ovos com aspargos frescos do jardim. Não sabia que o chefe cozinhava, Sofia disse divertida. Há muito que você não sabe sobre ele. Muito que eu também havia esquecido. Carmela verteu café. Mas estamos redescobrindo. Depois do café, Carmela fez um anúncio. Há um festival da vila este fim de semana. Música, dança, comida. Vamos todos juntos. Vitório hesitou. Carmela, não sei se. Se você está realmente mudando, precisa fazer coisas normais. Ir a festivais. Conhecer meus vizinhos como pessoa, não como o que você era. Então vamos. Os três. O festival foi uma revelação. Vitório Castellano, que havia passado décadas comandando de sombras, intimidando com olhares, encontrou-se dançando tarantela numa praça iluminada por luzes de cordão, comendo gelato, rindo de piadas de velhos agricultores que não tinham ideia de quem ele era ou do que ele havia sido. Sofia observou dançar com Carmela, os dois se movendo numa valsa improvisada enquanto músicos tocavam violinos. Havia algo quase doloroso na beleza daquilo, dois amantes separados por décadas e escolhas ruins, finalmente encontrando o caminho de volta um para o outro, mesmo que cautelosamente. É bonito, não? Uma voz ao lado dela. Sofia se virou para ver uma mulher idosa, seu rosto tão enrugado quanto casca de árvore antiga. É, Sofia concordou. Carmela esperou muito tempo por isto. Todas as semanas no mercado, ela me dizia que havia feito a escolha certa em partir. Mas nos olhos dela, eu via dúvida. Você sempre se pergunta sobre o que deixou para trás. Ela te contou sobre ele? Um pouco. O suficiente para saber que ele não era homem bom, que ela teve que fugir para sobreviver. A mulher velha pegou um copo de vinho de uma bandeja passante. Mas também para saber que ela nunca parou de amá-lo. Amor como esse não morre. Apenas dorme, esperando acordar. Sofia observou Vitório rir de algo que Carmela disse, viu a forma como a mão dele encontrou naturalmente a curva da cintura dela. Acha que vai funcionar? Depois de tudo que aconteceu?
Quem sabe? Mas a tentativa já é algo. Muitas pessoas nunca têm coragem de tentar consertar o que quebraram. Pelo menos ele está tentando. As semanas se transformaram em um mês, depois em 2. Vitório havia inicialmente planejado ficar apenas algumas semanas, mas o tempo se estendia, cada dia oferecendo uma razão para ficar mais um. Ele se comunicava com Gino por telefone, recebendo atualizações sobre a transição de poder, mas encontrou-se cada vez menos interessado nos detalhes operacionais. Você está se soltando, Gino observou numa dessas ligações. Posso ouvir na sua voz. Talvez. Ou talvez esteja apenas finalmente me agarrando às coisas certas. Os homens te respeitam, Vitório, mas se perguntam quando você vai voltar. Diga a eles que estou lidando com o negócio mais importante de todos, consertar minha vida. E que quando voltar, se voltar, será como versão diferente de mim. Eles terão que decidir se podem respeitar isso. Uma tarde, Sofia estava ajudando Carmela a colher tomates quando a mulher mais velha disse: "Você deveria voltar em breve." Sofia olhou surpresa. "Você quer que eu vá?" "Não é questão de querer. Mas você tem sua própria vida, suas próprias ambições. Aquele restaurante que sonha em abrir. Não pode fazer isso escondida numa vila toscana." "Eu sei. Mas sinto que deveria ficar até ter certeza de que nós ficaremos bem." Carmela sorriu. "Sofia, você fez o que veio fazer. Trouxe ele até aqui. Deu a nós a chance de tentar novamente. O resto é conosco. E você precisa viver sua própria vida, não apenas facilitar a reconciliação de outros." "Ele vai ficar? Aqui com você?" Carmela olhou para onde Vitório estava consertando a cerca, suor manchando sua camisa enquanto ele trabalhava sob o sol. "Não sei ainda. Há coisas que ele precisa resolver primeiro. Negócios que não podem simplesmente ser abandonados sem consequências. Mas acho que vamos encontrar nosso caminho, seja aqui ou lá ou algo entre os dois." Naquela noite, durante o jantar, Sofia anunciou sua decisão. "Preciso voltar. Há apenas uma semana." Vitório assentiu, embora seus olhos mostrassem tristeza. "Entendo. E Sofia, obrigado. Por tudo. Por me forçar a ver o que eu estava perdendo. Por me dar coragem. Por me trazer até aqui. Não me agradeça. Apenas continue tentando ser melhor. É o único agradecimento que preciso." Carmela abraçou Sofia apertado. "Você sempre terá um lar aqui, entende? E quando abrir seu restaurante, espero o convite para a inauguração. Será o primeiro nome na lista." Os dias finais passaram rápido demais. Sofia capturou cada momento em sua memória: os pores do sol sobre as colinas, o cheiro de alecrim no ar, o som de Vitório e Carmela rindo juntos no jardim. Eram memórias que ela guardaria por toda a vida. Na manhã da partida, Vitório a levou ao aeroporto em Florença. Marco e Tommy, que haviam ficado discretamente de fora durante as semanas de reconciliação, estavam voltando com ela. "Vai ficar?" Sofia perguntou enquanto dirigiam pelas estradas sinuosas. "Por mais algumas semanas. Talvez um mês. Há muito que Carmela e eu precisamos resolver, conversas que precisam acontecer, perdão que precisa ser ganho dia a dia." Ele manteve os olhos na estrada. "Mas depois preciso voltar e lidar com a bagunça que deixei. Preciso completar a transição apropriadamente, garantir que ninguém será machucado no processo. E então, se ela quiser, vou trazer Carmela de volta comigo. Ou talvez eu volte para cá. Ou encontraremos algo entre os dois. Mas desta vez, vou fazer certo. Ela vem primeiro. Não o poder, não os negócios, não o império. Ela. Sua nona ficaria orgulhosa de você. Minha nona me bateria com aquela colher de pau por ter levado tanto tempo para entender isso." Ele sorriu. "Mas sim, acho que ficaria." No aeroporto, Vitório abraçou Sofia. Não o abraço cuidadoso de um chefe com subordinada, mas o abraço genuíno de um amigo grato. "Você salvou minha vida", ele disse suavemente. "Não de uma bala ou de inimigos. Mas de mim mesmo. De uma existência vazia. Nunca vou esquecer isso. Apenas lembre que a salvação não é evento único. É escolha que você faz todos os dias." "Vou lembrar." Sofia passou pela segurança, acenando uma última vez antes de desaparecer na multidão do aeroporto. Vitório ficou observando até não poder mais vê-la, depois virou e voltou para o carro, para a estrada sinuosa de volta à vila, para Carmela que estava esperando. Para a chance de finalmente, depois de todos esses anos, fazer algo certo.
Epílogo. 6 meses depois, Sofia recebeu um envelope com selo italiano. Dentro, havia um convite escrito em caligrafia elegante. Você está cordialmente convidada para o casamento renovado de Carmela e Vittorio Castellano. A cerimônia acontecerá na vila de Santa Lúcia, Toscana, seguida de jantar e celebração. Sua presença significaria o mundo para nós, pois você foi instrumental em nos trazer de volta um para o outro. Sofia sorriu, tocando o papel de carta fino. Embaixo do convite havia uma nota pessoal de Vittorio. O Bella Notte fechou portas mês passado, Enzo se aposentou. Mas ouvi dizer que há uma nova proprietária interessada em abrir restaurante italiano autêntico naquele mesmo local. Se você estiver interessada, documentos estão esperando sua assinatura. Considere um presente de casamento adiantado de 2 velhos tolos que você ajudou a encontrar caminho de volta um para o outro. Vê. E assim, vida tinha formas estranhas de se completar, pensou Sofia. Ela havia entrado naquele restaurante apenas como garçonete procurando emprego. Mas havia saído tendo mudado o curso de vidas, incluindo a sua própria. Ela pegou o telefone e começou a discar o número no cartão de visita que ainda carregava na carteira. Algumas histórias merecem finais felizes, mesmo quando começam em lugares mais escuros. E algumas terças-feiras mudam tudo.